Olá, bem-vindo ao meu canal. Sou Mariana Henriques e esse é o vídeo 5 sobre o livro Empatia Assertiva, da Kim Scott. E neste vídeo a gente vai falar particularmente de um assunto que eu amo e é de uma riqueza incrível o que ela traz nesse livro, e é sobre feedback. Então, esse primeiro vídeo vai ser sobre receber feedback. Você, como liderança, como chefe, como pessoa ali que é uma referência, uma influência dentro do time, para receber feedback e como isso pode acontecer de uma maneira mais saudável, de uma maneira que encoraje as pessoas a realmente falar o que elas pensam ali e não simplesmente ficar massageando o seu ego e puxando o seu saco e coisas do tipo. Então, através da criação de relacionamentos saudáveis que a gente viu no último vídeo, a partir disso, a gente cria um ambiente mais propício para que o feedback aconteça de forma natural. E o que acontece a partir desse momento? Você, como líder, deve estimular um feedback, né? Receber esse feedback, mesmo que de forma improvisada. Então, às vezes, as pessoas elas podem, por você ser a chefe, ou a líder, ou qualquer coisa, as pessoas podem ter algum receio ali de te criticar, mesmo, né? Sim, principalmente se elas ainda não entenderam que estão num ambiente aberto, se elas não acreditam que existe confiança ou abertura suficiente naquele ambiente, às vezes elas vão se segurar um pouco. Então esteja sempre receptiva a isso, né? Por quê? Porque é muito comum que a gente às vezes tenha acabado de ser promovido a líder e até outro dia a gente estava ali, saindo para almoçar, fazendo happy hour lado a lado com as pessoas, e agora, de repente, a gente está numa posição de liderança e as pessoas podem começar a ter receio de falar as coisas para você em alto e bom som. Então, a primeira coisa é que você precisa aprender a receber críticas, a reagir bem com essas críticas e assim a confiança e o respeito vai vir junto. Ou seja, a gente precisa primeiro aprender que e aceitar que as críticas vão aparecer. Você não vai receber elogio o tempo todo. E o segundo ponto é você estar aberto e receptivo para isso, e não apenas assumir uma posição que seja defensiva, né? Então, você vai acabar sendo aquela exceção da regra do só critique em particular. Muitas vezes você vai estar em uma equipe, que é grande ou pequena, não importa, mas em alguma reunião, e alguém pode simplesmente não concordar com você ou colocar uma crítica mais aberta para você. E aí, quando você garante que você recebe bem essas críticas, que você está aberta para ouvir e para melhorar, isso daí acaba se tornando mais natural. E aí você fortalece a sua credibilidade como liderança forte, que não tem problema nenhum receber feedbacks, e você está aberto e também vai estimular que as outras pessoas também se abram para ouvir e receber feedback. Nas conversas individuais, você sempre pode criar ali uma pergunta padrão para convidar as pessoas a te criticarem, né. Ou seja, lá a gente tem ali poderia perguntar: "O que que eu faço que eu deveria parar de fazer? O que eu posso começar a fazer para te ajudar? Tem alguma coisa que eu deveria deixar de fazer para facilitar o seu trabalho?". E aí você vai dar esse espaço para que a pessoa pense, às vezes ela não vai ter resposta ali na hora e tudo bem, mas se a pessoa já tiver coisas na cabeça dela, você vai abrir espaço para que ela diga para você. E aí você usa esse espaço para receber um feedback franco. E veja, você precisa aceitar o desconforto que receber feedback traz. E é realmente desconfortável toda vez que a gente recebe um feedback que não estava esperando, isso pode gerar sim um desconforto. Por isso que muitas vezes depois que você faz essa pergunta, deixa ali um momento de silêncio, não corta esse silêncio. Às vezes a pessoa tá ali pensando, será que eu posso falar? Será que eu realmente posso ser aberto? E deixa ali aqueles 6 segundos de silêncio para deixar o desconforto no ar e a pessoa se forçar a falar alguma coisa, né. E aí você
pode insistir em ter essa resposta também, mas não fique insistindo demais a ponto de cansar a pessoa. Observe sempre a linguagem corporal, se a pessoa se ela, né, se ela se recolhe muito, se ela se afasta, ou se ela começa a mostrar mais interesse, né, se posicionando para frente, então quer dizer que alguma coisa está vindo ali, e aí você já pode, né, usar esses artifícios da linguagem corporal para te guiar se é o momento de insistir ou de: "Ok, você pode pensar e a gente fala mais sobre isso na próxima". Bom, outra coisa, quando você estiver recebendo um feedback, ouça para entender, ouça para receber aquela informação, né? E não para responder. Ou seja, administre a sua reação, não demonstre que você está bravo, incomodado, né? Apenas ouça. Ouça de coração e mente aberta, mesmo que você não concorde. Por quê? Porque às vezes a gente ouve o que não quer, faz parte da liderança, e é isso mesmo. Às vezes você fala o que a pessoa não quer ouvir, então as outras pessoas também têm a possibilidade de falar algo que você não quer ouvir. E aí, ao invés de expressar uma emoção, seja raiva, alegria, desprezo, qualquer coisa, ao invés disso, controle a sua reação e confirme aquilo que você acha que ouviu. Ok, se eu entendi bem, o que você disse é que eu às vezes não me comunico bem. Ou e aí repete exatamente o que a pessoa falou, que é para ter certeza que você ouviu o que ela queria dizer. E para ter certeza que você deu realmente a atenção que ela queria e precisava nessa conversa, né. E tente não ficar se defendendo, né. Se for algo que você precisa pensar, fala: "Ó, preciso tirar um tempo para pensar sobre isso". Se for algo que você realmente não concorda e já tenha tido experiência anterior e deseja se justificar e explicar por que você age assim, utilize esse momento e tente ali, né, chegar em um acordo ou simplesmente: "Ok, entendi, vou melhorar ou não, eu faço isso por causa disso, disso e disso", e assim por diante. E é importante também a gente recompensar a abertura de feedback. Não adianta nada a gente dar espaço para receber feedback, mas aí a pessoa dá o feedback e a gente não muda. Entra num ouvido, sai pelo outro. Ou seja, a gente precisa realmente criar ações de melhorias. Então, feedbacks que são simples, que são fáceis de aplicar, já comece a aplicar imediatamente, né? Agora, vai acontecer de você não concordar com aquilo, e aí você vai pensar a respeito e depois vai retornar esse feedback. Vai falar com a pessoa: "Olha, eu pensei sobre o assunto e realmente isso faz sentido ou isso não faz sentido", né. E aí você tem a possibilidade e a oportunidade de conversar mais com a pessoa sobre esse assunto numa explicação respeitosa, né, no que você pode fazer ou não para melhorar aquela situação, né. Talvez a pessoa mude de opinião em relação ao feedback que ela deu anterior, talvez não, mas faz parte ali do próprio desenvolvimento da conversa de feedback. Se você estiver aberto a receber, você vai ter que lidar com esse tipo de desconforto. E sempre avalie o tipo de feedback que você está recebendo. Observe se você está recebendo só elogios. Porque se você recebe só elogios, das duas uma, ou você é perfeito sem defeitos, ou as pessoas ainda não estão seguras o suficientes para te criticar, ou elas não acham que você está recebendo bem essas críticas, né? E sempre explique para elas a importância de usar o quadrante da sinceridade radical, né? De não proteger o sentimento das outras pessoas, nem proteger os próprios sentimentos, mas sim ter aquela conversa sincera e franca para que as coisas sejam de fato recebidas e resolvidas, né, mesmo que a mudança que ela esteja esperando aconteça de uma forma diferente. E no livro, a Kim Scott ela cita o exemplo de um CEO que trabalhava na eBay na época, que ele colocou uma caixa de laranja vazia, uma caixa de papelão vazia, e pediu para que as pessoas colocassem ali as críticas, né, ou elogios ou coisas do tipo dentro daquela caixa. E todo mês eles faziam uma reunião mensal e ele aleatoriamente pegava um daqueles bilhetinhos, lia e
sendo complexo, sendo simples, sendo perguntas ou elogios, ele simplesmente, de maneira bem aberta e receptiva, respondia abertamente e francamente aquela questão. Ou seja, dava passava a segurança que as pessoas precisavam para que elas continuassem exercendo ali esse poder de dar o feedback. As coisas, às vezes, as pessoas precisam colocar para fora o que elas estão pensando e suas críticas, e elas também precisam saber que a gente se importa com elas, né. Então, dessa forma, meio indireta, se ainda estamos construindo o ambiente, essa forma indireta ajuda a construir um ambiente onde as pessoas vão se sentir mais confortáveis para confrontar-se diretamente. E com o tempo, essa caixa ela deixou de ser necessária, porque as pessoas perceberam que as conversas diretas davam o mesmo resultado. Então, essa esse é o resumo do capítulo sobre receber feedback. É importante que a gente aprenda a receber para poder dar feedbacks melhores e também entender as reações que as pessoas vão ter, porque a gente se coloca exatamente do outro lado. A liderança, ela não é só para dar feedback e fazer avaliação nem nada disso, a gente também é avaliado, criticado, elogiado, seja pelos nossos liderados, pelos nossos pares, pelas nossas lideranças. Então, esteja preparado para receber feedback. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender mais ou menos a ideia que ela passa sobre feedback, receber feedback e como é importante aceitar esse desconforto e nunca perder ou perder a visão da sinceridade radical, daquele quadrante onde as conversas francas, aquele confronto direto com o importar-se pessoalmente, eles se cruzam e traz o melhor ali do ambiente e de um contexto bom para se trabalhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like. O livro para você comprar na Amazon direto, você pode encontrar aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.